Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou Natália, vou mediar a mesa número 9. Nós vamos dar uma continuidade com o professor Pucci. Boa tarde a todos da mesa, cumprimento aqui o professor Juliano, o professor Rubens Nascimento, o professor Carlos Roberto Cury. É um prazer para a gente recebê-los nessa tarde. A nossa mesa, ela dá, então, continuidade aos debates do Seminário Internacional Interrogando a Educação das Classes Étnico-Raciais no Brasil, olhares, traduções e experiências com a América Latina. A nossa mesa tem o tema da judicialização de conflitos raciais nas relações sociais, no contexto escolar e no âmbito universitário. Dizer que para a gente é um prazer receber vocês aqui hoje. Então, nós teremos aqui, como debatedor, o professor Carlos Roberto Cury, que é graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, é mestre em Educação e doutor em Educação por São Paulo, pós-doutor pela Faculdade de Direito do Largo, na UF, também pós-doutor pela Universidade e continuou seus estudos de doutorado na França. O professor Cury é professor titular aposentado da Faculdade de Educação da UFMG, e também faz parte também da faculdade. O professor ele é Ana, nasceu em Cruzeiro do Sertão Norte Mineiro, ele é doutor pela UFMG, em Educação pela UFMG, mestre em Relações Étnico-Raciais pelo CFET do Rio de Janeiro, é especialista em políticas públicas, com ênfase em gênero e raça, pela UFOP, especialista em democracia participativa e movimentos sociais pela UFMG, pedagogo, historiador, educador físico, técnico em teatro, técnico em agropecuária. O professor Rubens Ferreira do Nascimento, ele tem graduação em Psicologia pelo Centro Universitário Milton Paiva, graduação em Pedagogia pela Universidade Castelo Branco, do Rio de Janeiro, ele é mestre em Psicologia pelo FMG, é doutorando também, né, na Faculdade de Educação, atualmente é professor da PUC Minas e tem experiência nas áreas de Psicologia e Educação, com ênfase em Psicologia Social e Comunitária. É um prazer, então, para a gente receber vocês. Nós teremos aí um tempo de fala aproximado de 20 a 30 minutos para cada um. Então, a gente vai abrir as conversas com o professor Cury. Esteja à vontade para iniciar. Muito boa tarde a todos os meus colegas aqui, que estão aqui presentes, a você que está moderando, professor Juliano Pereira, professor Rubens Nascimento, a você, Natália Collen, a todos os que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu acho que é um momento, ao mesmo tempo, muito importante e, no dia de hoje, muito doloroso, por conta do assassinato brutal, selvagem, que ocorreu contra um negro num supermercado de Porto Alegre. Enquanto não houver uma dor muito forte no bolso de quem propicia esse tipo de coisa, é difícil a reversão dessas atitudes selvagens, bárbaras, que é o contrário de toda a civilização. É realmente um gesto de barbárie num dia como esse. Bom, eu gostaria, então, de dizer um pouco de como começou, não é, na UFMG, esta consciência da necessidade de acolhimento das temáticas ligadas ao direito à diferença, no interior do qual se situa a diversidade étnico-racial. Não é?
E depois vou fazer algumas considerações. Se eu estiver me alongando, por favor, peço a você, Natália, que me controle. A luta contra o racismo na UFMG, ao menos no que se refere ao programa de pós-graduação em educação, foi muito acelerado no final dos anos 70 do século passado, por conta de alguns fatores contextuais. O primeiro deles, em termos de contexto, foram os movimentos sociais em prol da democratização, do qual faziam parte duas demandas: a redistribuição da riqueza e da renda com mais igualdade, e o acesso a bens considerados indispensáveis para o bem viver. Ao lado dessas duas demandas relativas à aceitação do conflito das classes sociais, houve o reconhecimento de outras formas de dominação, como a dominação cultural. E eu lembro aqui a circulação, não é? Entre nós, de um livro muito significativo que foi levado adiante por Dom Paulo Evaristo Arns, em São Paulo, chamado Povo em Movimento, publicado pelo SEBRAP, no qual trazia justamente, num dos seus capítulos, o movimento negro como um movimento que se empenhou em prol dos seus direitos, em prol de uma constituinte democrática. Também circulava entre nós, educadores, um livro, hoje talvez nem tanto conhecido, de uma pesquisadora chamada Maria de Lourdes Deiró, As Belas Mentiras, no qual ela trabalhava determinados livros didáticos nos quais comparecia preconceitos e outras formas de discriminação, entre os quais há relativamente à negritude. E, certamente, os cadernos de pesquisa da Fundação Carlos Chagas foram outros... foi outra revista especializada que passou a tratar do direito à diferença e, depois de um certo tempo, passou a tratar, né, da diferença à luz da diversidade étnico-racial. Pois bem, em 1978, o programa de pós-graduação da UFMG em educação, ele passou por uma reformulação. Ele acolheu novos professores e fez uma remodelação no seu desenho de projeto pedagógico, tá certo? E no processo seletivo de 1978, nós, os professores, levamos um susto muito grande. Por quê? Porque nós tínhamos uma demanda que era muito ligada ou à qualificação de professores do ensino superior, ou então à qualificação de gente que trabalhava nas instituições burocráticas, nos aparelhos burocráticos de Estado, e alguns que vinham da escola pública tentando uma formação mais qualificada. Mas, naquele ano, apareceram demandantes que tinham um perfil muito diferente, sequiosos de entender aspectos novos dos movimentos sociais, e eram pessoas militantes desses movimentos que queriam ter uma organização a partir da sua prática e entender um pouco aquilo que se estava passando, como é o caso, por exemplo, do movimento de Mais por Creches, movimento de mulheres em prol do feminismo e os movimentos ligados aos descendentes dos cativos da escravatura no Brasil. Era claro que, no processo seletivo, havia uma nova forma de representação da sociedade, que não era mais suficiente somente a representação partidária, né? Então, estava aparecendo
uma demanda nova por uma demanda diferente de inclusão. No caso do movimento de negros, né, o programa passou a acolher pessoas provindas justamente dessas etnias, né? Como é o caso, por exemplo, logo em 1979, do professor Luiz Alberto Gonçalves, né? Mas, posteriormente, apareceram outras figuras, alguns vocês não conhecem, como é o professor Vandir, né? Mas outras vocês conhecem, como é a professora Nilma Lima Gomes, ou a professora Rosa Vani, né? Que vieram enquanto eu estava na UFMG. Pois bem, então, esse contexto, né, fez com que o programa se repensasse e passasse a acolher temáticas que até então eram absolutamente, se não desconhecidas, não eram acolhidas, porque também não havia demanda. Então, agora, com essa demanda, o programa teve que se refazer. Então, eu passo agora a articular um pouco essa dinâmica com o que ocorreu, sobretudo, em nosso ordenamento jurídico, não é, após 1988. A Constituição de 88 reconheceu esta forma de representação dos movimentos sociais e ela deu uma reviravolta na arquitetura da Constituição. A arquitetura da Constituição, até aquela das constituições proclamadas, 1891, 1934, 1946, ela tinha a seguinte arquitetura. Tinha lá uns primeiros princípios muito rápidos, depois vinha a organização do Estado, depois vinha embutido em alguns capítulos a cidadania. A Constituição de 88 deu uma reviravolta nisso, né? Ela redireciona isso, né? É como se o primeiro esquema ele estabelecesse uma hierarquia do Estado sobre a cidadania. Agora, a Constituição de 88 revirou isso. Em primeiro lugar, apareceram princípios, objetivos e fundamentos bem mais detalhados, em seguida, os direitos da cidadania e só depois a organização do Estado, né? Então, essa virada representa um texto, né, constitucional e também um simbolismo resultantes de todo esse movimento advindo da sociedade civil, a que esse livro, Povo e Movimento, expressa muito bem, né, como é que esse movimento se deu. E, então, na nossa Constituição, logo no início, entre os seus fundamentos, aparece algo inédito, porque até então a única forma que aparecia era a figura da federação e da república, como elementos fundamentais. Agora, não. Agora, além desses, aparece a dignidade da pessoa humana. Ou seja, há uma articulação entre a ética e o direito, não é? Então, à luz desse fundamento, o artigo 5º da Constituição ele vai colocar os direitos fundamentais, entre os quais o inciso 41, que dispõe de uma forma inédita: a lei punirá qualquer discriminação atentória aos direitos e liberdades fundamentais. E o inciso 42 afirma que a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão na forma da lei. A seguir, a Constituição, uma vez postos os fundamentos, vem com os objetivos. E, no artigo 3º, os objetivos são também inéditos, né? E diz assim o inciso 3º: erradicar a pobreza e a marginalização, atenção para o verbo erradicar, e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o inciso 4º,
ele vai dizer promover o bem de todos, atenção para a preposição, sem preconceitos de origem, de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu quero enfatizar aqui dois verbos, o verbo erradicar e o verbo reduzir, e a preposição sem. Erradicar ficou um verbo um pouco marcado antigamente pelas iniciativas no Rio de Janeiro, atribuídas a Carlos Lacerda, de erradicar favelas, e que, na verdade, era erradicar favelados. Não é? Então, ficou um pouco marcado, mas esse verbo significa ir às raízes, tirar as raízes, ou seja, eliminar as condições de produção daquela situação. Portanto, erradicar aquilo que produz a marginalização e produz a pobreza. Por outro lado, dado que é uma Constituição que fica no eixo de uma teoria da cidadania, portanto, não é uma Constituição que está no eixo de uma teoria da revolução, fala-se em reduzir, atenuar, diminuir as desigualdades sociais. Então, aqui tem uma distinção muito clara entre aquilo que é uma dominação cultural e aquilo que é uma desigualdade social. A primeira, essa tem que ser eliminada, essa tem que ser reduzida a zero. A outra, ela tem que ser reduzida de modo a produzir uma sociedade do bem-estar para todos. Né? Mais adiante, no artigo 4º, a Constituição vai dizer, num dos seus incisos, que deva haver a prevalência dos direitos humanos nos princípios. É interessante porque essa passagem ela aponta para algo que vai além da cidadania. É aquilo que atinge qualquer pessoa, em qualquer lugar, a prevalência de direitos humanos. Não é? Então, vai além daquilo que está na cidadania. E, de modo inédito, de novo, a Constituição vai afirmar direitos coletivos e difusos. Os direitos coletivos se referem a uma determinada categoria, ou um grupo, ou uma classe. E entre os titulares desses direitos coletivos, ou chamados de transindividuais, unidos por uma situação real ou por uma relação jurídica, se incluem os descendentes dos cativos e os indígenas. Não é? Eu poderia ler aqui uma passagem sobre os direitos coletivos, mas eu não quero me alongar. Né? Trago aqui como referência alguns artigos que a Constituição incorpora. E eu estou usando muito o adjetivo inédito, porque eu quero marcar esse ponto. Né? O artigo 242, ele diz assim: o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. E no artigo 216, acolhe os quilombos, interessante, como patrimônio histórico nacional, patrimônio nacional, e cujo acervo deve ser tombado. Todo o capítulo, todos os artigos 231 e 232 se referem a um capítulo inédito dos índios. Não é? Dessa fundamentação constitucional, advieram, então, leis infraconstitucionais com diretrizes e jurisprudência. Eu quero destacar aqui a Lei 10.639, de 2003, que alterou a LDB, incluindo nos currículos dos sistemas de ensino da educação básica a temática da história e cultura afro-brasileira e africana. Dessa lei, decorreram as diretrizes curriculares nacionais
da educação para as relações étnico-raciais e para o ensino da história afro-brasileira e africana do Conselho Nacional de Educação. Sem falsa modéstia, eu quero dizer que eu participei dessa comissão para a elaboração dessas diretrizes que foram, na verdade, capitaneadas pela colega professora Petronília, que foi a redatora, né, das diretrizes. Né? E aí se lê: para reeducar as relações étnico-raciais no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e os medos que têm sido gerados. É preciso entender que o sucesso de uns tem o preço da marginalização e da desigualdade imposta a outros. Não é? Então, essa seria uma tarefa da escola: reeducar, não é, as relações, não é, através do papel que a escola tem, não é, aqui entraria um aspecto daquele erradicar, ou seja, tirar no nascedouro. Ninguém nasce racista, ninguém nasce discriminatório. É preciso, então, que a escola, né, devido à nossa sociedade assim constituída, ela seja esse campo que trabalhe estas questões, desconstruindo todas essas relações. Não é? Um pouco mais tarde, 5 anos depois, então, a Lei 10.639 ela foi recepcionada pela Lei 11.645, ao incluir, então, também o estudo da história indígena. Da mesma forma como as diretrizes das relações étnico-raciais, também o Conselho Nacional exarou diretrizes para a educação escolar indígena, salvaguardando de modo absolutamente autônomo a educação indígena, distinguindo, portanto, essas duas educações. Uma que é da plena autonomia das comunidades indígenas e outra que é de uma educação intercultural e bilíngue. Em 1997, o governo federal de então exarou os chamados parâmetros curriculares, nos quais havia um volume dedicado à pluralidade cultural, e que se deveria destacar as características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais, com crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira. Em 2012, a Lei 12.711 abriu as instituições federais de ensino superior na graduação, por turno e curso, de 50% das vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Desses 50%, 50% seriam reservados para estudantes cujas famílias detinham até um salário mínimo e meio per capita. E, dentro desses critérios, as vagas serão preenchidas em proporção, segundo o IBGE, por pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Eu estudei numa universidade, num tempo, monocromática. E agora eu vejo, na Universidade Federal de Minas Gerais e na PUC de Minas Gerais, eu vejo uma universidade policromática. E isso se deve a essas iniciativas, não é, desta lei de ações afirmativas. Não é? No mesmo ano de 2012, vejam vocês, por conta de contestação com relação a esta lei, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade desta lei, e dizendo mais, que ela estava coerente com os tratados internacionais de que o Brasil era e é signatário, para efeito de políticas de ações afirmativas dos direitos
com tratamento igualitário e respeitoso. Né? Também em 2017, o mesmo Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei 12.990, reservada aos negros, 20%, nos concursos da administração pública federal. E a Lei 13.004, que é do Plano, 13.005, perdão, de 2014, do Plano Nacional de Educação, no seu corpo principal da lei, diz que é preciso considerar as necessidades específicas das populações do campo, das comunidades indígenas, dos quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. E aí seguem as várias metas, eu não vou listá-las, que falam claramente, né, na redução das discriminações étnico-raciais. Tá? Não será por falta de empenho de profissionais, de movimentos sociais, de juristas, que houve uma positivação em lei de elementos que conduzem o Brasil a reconhecer o direito à diversidade e a reparar não é, um atentado histórico que é o trauma da nossa sociedade, que foi a escravatura. Bom, eu queria agora, então, trazer alguns pontos para reflexão. O primeiro deles é que os movimentos legítimos conseguiram formalizar em leis, normas e na jurisprudência suas demandas, muitas delas já praticadas autonomamente no âmbito da sociedade civil. E isso aponta para o sentido da igualdade frente à desigualdade e à discriminação. E aqui eu vou ler um pedaço de um trecho de um autor chamado Luigi Ferradioli, que ele diz o seguinte: a igualdade está estipulada porque somos diferentes, entendendo diferença no sentido de diversidade das identidades pessoais. E está estipulada porque somos desiguais, entendendo a desigualdade no sentido da diversidade das condições da vida material. Definitivamente, a igualdade está estipulada para a tutela das diferenças e para a redução das desigualdades, uma vez que, faticamente, somos desiguais e diferentes. E a nossa Constituição reconhece justamente a faticidade dessas duas realidades, da desigualdade e da discriminação. E, nesse sentido, então, eu volto ao início, a dignidade da pessoa humana e aquilo que está no preâmbulo da nossa Constituição apelam justamente para uma outra via. Não é? Então, vem daqui um pouco as conclusões desta minha intervenção. Duas vias, então, decorrem para a consecução dessa sociedade livre, justa, solidária, sem preconceitos e com redução das desigualdades. A primeira via é uma via desconstrutora. Desconstruir as discriminações negativas, tais como aquelas provenientes de um passado de marginalização histórica, como no caso dos cativos e dos indígenas. E este é o sentido primeiro do sem preconceitos. Com preconceitos e discriminações de qualquer natureza, não há dignidade da pessoa humana, sabendo-se que cada pessoa é igual a todas as outras. A convivência pacífica e a legitimação do sistema democrático exigem a igualdade das nossas diferenças. Temos um valor equivalente, inclusive para a aceitação das diferenças as quais devem ser resguardadas. O preconceito, o estigma, a discriminação negativa, ao projetar sobre um coletivo com iguais situações,
atinge a medula das pessoas e ofende a dignidade na qual reside a igualdade. Por outro lado, somos desiguais, frente a condições econômicas e oportunidades sociais. A igualdade também aqui exige, para a convivência pacífica e o bem do sistema democrático, a redução das desigualdades, ou, como se dizia mais em outros anos, a liberdade frente a necessidades, de modo a propiciar a efetivação dos direitos sociais. A segunda via, então, uma é desconstruir. Tá? Essa via é, hegelianamente falando, ela é negativa. Negativa no sentido de dizer não para estas situações. As situações de discriminações e as situações de desigualdade. É negativa nesse sentido. A segunda é positiva. Uma vez posta a desconstrução, e uma vez que a lei não basta para desmontar um processo inculcado há tempos, é da construção de uma nova via que se vai, não é, criar uma nova cultura. E esta nova cultura, ela tem na escola um lugar proeminente. E ela contém 3 estágios. O primeiro estágio, que é o mínimo, é o estágio da tolerância. Quem tolera assume uma espécie de paz entre 2 guerras. A tolerância, até pela etimologia da palavra, significa uma espécie de suportar um peso. Desse modo, ela possui um significado hierárquico, que fica como que latente, podendo, a qualquer maneira, retroagir para a intolerância. Entretanto, há que distinguir que nós não podemos ter tolerância com relação a crimes. Não é a mesma coisa. Aqui é com relação às discriminações, né? E não com relação a aspectos propriamente penais. A nossa LDB acolhe, no artigo 3º, inciso 4º, o chamado apreço à tolerância. O segundo patamar é aceitação. Trata-se de um grau superior, dado que aí já há um respeito pelo outro. Respeito, etimologicamente falando, é voltar o olhar, é voltar os olhos para ver 2 vezes. Trata-se de levar em consideração o outro, dentro de um sentimento positivo que, além da paz, busca a harmonia. É o outro como par, como parceiro, parceira, como igual. Isto não significa aceitação automática das ideias e posições do outro. Significa aceitar o direito do outro em tê-las, expressá-las, estar sujeitas ao debate. É um diálogo entre iguais e diferentes, que não dispensa o contraditório, mas que o provoca, que o alimenta. E, finalmente, o terceiro estágio, que é o mais importante, é o reconhecimento. Reconhecer é conhecer 2 vezes. Aqui, mais do que igualdade, que vê o outro como igual na espécie humana, é o âmbito do que na Revolução Francesa se chamava de fraternité, fraternidade, que é da cooperação recíproca, que é, então, o de trabalhar juntos. E é aqui que se situa o papel cultural, socializador e pedagógico das instituições de ensino como lugares de efetivação de políticas públicas que devem fazer escoar os fundamentos, os princípios e os objetivos da cidadania e dos direitos humanos. É o caso das discriminações positivas, com vistas a reparar situações de opressão, como a escravatura que atingiu milhões de pessoas com as respectivas sequelas em seus descendentes. E as leis de cotas, que fazem parte desta reparação à luz das ações afirmativas.
Também aqui se situa o papel das políticas públicas que visam a redução da desigualdade pela transferência de renda e a redistribuição da riqueza. Nenhuma dessas vias é de fácil construção. Parafraseando a Unesco, se o atraso representado pelo não cumprimento das promessas contidas na Constituição de 88 nasceu da ação de seres humanos de gerações passadas, é da ação consciente dos seres humanos de hoje que devem ser construídas as balizas de uma educação que tenha como referência a dignidade da pessoa humana. Tomo aqui o pensamento de Kant, no prefácio à Fundamentação Metafísica do Costumes. No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. No lugar do que se tem um preço, pode ser posto algum equivalente. Ao contrário, o que se acha por cima de todo o preço e não se presta a nenhuma equivalência, isto possui uma dignidade. É o caso do ser humano como pessoa. A tarefa, então, de uma política cultural construtiva é fazer com que a aceitação e o reconhecimento cheguem ao cotidiano das relações sociais. E aí é que entra a judicialização dos conflitos e a resolução deles, não é? Por meio que seja da justiça restaurativa, que seja por meio de outras formas que incluam os indivíduos, né, e a representação da sociedade, e não apenas aquela visão simplesmente de tomar, não é, uma determinada pretensa infração exclusivamente à luz da lei e da pena. Né? Daí a importância da justiça restaurativa quando há estas violações, porque é aí que nós estamos chegando, onde? No cotidiano. Porque é no cotidiano que uma política só se torna eficiente. Uma política só se torna real e eficiente quando ela começa a fazer parte do dia a dia das relações sociais no interior das instituições existentes. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de ter podido falar um pouco destas preocupações num dia tão significativo, não só para a comunidade negra, mas para a sociedade brasileira, que tem um passivo enorme de reparação com relação a estas pessoas descendentes desse trauma da nossa sociedade, que foi a escravatura. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Cury. É um prazer enorme te escutar, né? Assim, a gente aprende sempre muito com o senhor. Dizer que você trouxe pontos muito importantes para o debate, né? Assim, faz uma retrospectiva importante sobre a Faculdade de Educação, o acesso de pessoas tão importantes nessa faculdade, como o professor Luiz, professora Nilma. Traz também um debate importante sobre a Lei 10.639, a Lei 2.711, e nos lembra da importância e da tarefa da escola na reeducação das relações étnico-raciais como um campo de desconstrução, né, e de construção desse debate. Então, a gente agradece e a gente vai continuar com as questões logo em breve. Antes de passar a fala para o Juliano, eu queria justificar, a gente teria nessa mesa também a presença do professor Fabrício Leonardo Silva. Ele não pôde estar conosco por motivo de doença, né, assim, a gente sente muito, e já deixa aqui um abraço público para ele. A gente também queria agradecer, né, as pessoas que estão nos acompanhando no chat, enviando questões. A gente tem até o momento 215 pessoas presentes, então é uma felicidade muito grande. Professor Juliano, é com você. Agradeço. Boa tarde, Caô Cabicilier. Muito obrigado o convite, a organização do evento, na pessoa do professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves. Quero cumprimentar os meus colegas, o professor Jamil Cury, a quem eu agradeço profundamente a existência e a contribuição em minha formação. Quero deixar os meus agradecimentos aí, os meus cumprimentos também ao professor Rubens, meu colega de
de curso, meu colega de formação, e estendo aí o meu salve, as minhas energias aí para o Fabrício Leonardo, que deveria estar aqui com a gente hoje. Cumprimento especialmente você, Natália Cohen, e ao fazê-lo eu estendo a todas as pessoas que nos assistem nesse momento, a do P. Estou chegando. Venho com fé, respeito, mitos e tradições. Tenho um canto negro e trago esse canto para vocês. Busco a liberdade, eu não admito moldes. As forças contrárias, elas são muitas. Não faz mal. Meus pés estão no chão, tenho certeza da vitória. Minhas portas estão abertas, entre, mas com cuidado. Aqui todos podem colaborar, ninguém pode imperar. Teorias deixe de lado, não dou a riqueza de um mundo ideal, não dou vazão a ela. A sabedoria é meu sustentáculo, o amor é o meu princípio. A imaginação é a minha bandeira. Não sou radical, pretendo apenas salvaguardar o que resta de uma cultura. Gritarei bem alto, explicando um sistema que cala vozes importantes e permite com que outras, totalmente alheias, falem quando bem quiserem e entenderem. Sou um franco atirador. Não almejo títulos, não almejo glórias. Faço questão de não virar academia, tampouco palácio. Não atribuo meu nome ao desgastado sufixo ão, nada de forjadas e malfeitas especulações literárias. Deixo os complexos temas às observações dos verdadeiros intelectuais, porque eu sou povo. Basta de complicações. Extraio o belo das coisas simples que me seduzem. Quero sair às ruas dos subúrbios com minhas baianas rendadas, sambando sem parar, com a minha comissão de frente digna de respeito, intimamente ligada às minhas origens. Artistas plásticos, figurinistas, coreógrafos, departamentos culturais, profissionais, não me incomodem, por favor. Eu sintetizo um mundo mágico. Estou chegando. Eu trago nessa introdução as diretrizes básicas da Escola de Samba Quilombo, que não se pretendia apenas uma escola de samba, mas um centro cultural negro e que foi registrado por Lélia Gonzalez em O Lugar de Negro. Essa mulher me inspira e também a esse seminário. Eu estou atualmente em Diamantina, no Alto de Jequitinhonha, mas eu venho de uma comunidade rural situada entre Bocaiúva e Montes Claros, no sertão das Gerais. Eu sou um homem negro, cis, desses que facilmente podem ser vistos como suspeito e espancado até a morte no fundo de um Carrefour por seguranças. Sou catrumano, pai de uma menina e uma pessoa acadêmica. Herdeiro de musicalidades e sabores, e espero poder acompanhar o crescimento da minha filha, Ayana, cantar e cozinhar para os seus filhos, meus netos, passando a herança das nossas famílias. Vem comigo, Lélia Gonzalez, e como faz a minha mãe, ajude a costurar em palavras os meus pensamentos, e juntas pensemos a judicialização de conflitos raciais nas relações sociais no contexto escolar e no âmbito universitário. Em minhas escrevivências, que eu apresento aqui agora para vocês, eu percebo que nada mais pode ser refletido, pensado, teorizado, sem a consideração do pensamento de mulheres negras. Ler mulheres negras é para mim um ato político revolucionário que corrige as cataratas de minha masculinidade ativista. Eu sou egresso do primeiro processo seletivo de cotas raciais do estado de Minas Gerais. E muitas foram as dificuldades para concluir o meu curso superior. A alegria de passar no vestibular logo foi sufocado pelos desafios da permanência. E eu não falo dos atos racistas de outros jovens estudantes verbalizando abertamente que aquele não era um lugar para mim. Ou das frases anônimas, malditas, mal escritas e muitas vezes proferidas por professores nos banheiros me convidando a desistir. Os principais desafios era superar a negligência da minha presença, os silenciamentos que se construíam em torno da minha pessoa, do meu corpo. Fazer com que as minhas dúvidas fossem consideradas pelos docentes, pelos colegas discentes, como eram dos outros demais que tinham peles diferentes da minha, se fazia um dos maiores desafios da minha carreira. Difícil foi entender que estava tudo bem e que o fato das teorias assistidas, assimiladas e ensinadas na faculdade não entrarem na minha mente, por não fazerem o menor sentido para mim, não era um problema meu. Difícil
era acompanhar os exemplos distantes de minha realidade que se esforçava para me convencer que realmente aquele não era um lugar para mim. Difícil foi entender que eu não era o errado na história, por traduzir as teorias e conhecimento a partir do mundo e das minhas experiências. Difícil foi compreender que os problemas das metodologias que não apontavam caminhos não eram meus problemas, sim problemas das metodologias. O conhecimento científico não era e ainda não é próximo das realidades negras. Esse conhecimento é ainda embasado numa perspectiva eurocêntrica ou norte-americana, ainda nos dias de hoje, sendo ainda muito difícil difundi-las para dirimir os conflitos dos cotidianos das experiências negras que tem nesse país. A violência racial foi o tema que capturou as minhas pretensões acadêmicas. Sobretudo, o tema do homicídio nesse país chamou a minha atenção e os meus interesses acadêmicos. Muito em função do que eu vivia e ainda vivo, e ainda muitos como eu vivem, foi guiando a minha formação. Estudar violências me mostrou como o ensino superior, em certa medida, é violento com as pessoas negras. E como suas sutilezas nos impunham e nos empurram para fora da universidade. Estudar homicídio me ajudou a ver o silenciamento, as experiências das mulheres negras que diariamente são violentadas e violadas dos seus direitos e muitas delas mortas nesse país. Eu não consegui perceber isso sozinho. Eu tenho sido educado por minha mãe, Maria do Carmo, e outras mulheres negras que fizeram parte dessa minha formação. Doutora Ângela Ernestina, professora da Universidade Federal da Bahia, doutora Elisângela Chaves, professora da UFMG, doutora Jurema Werneck, hoje na Anistia Internacional, doutora Sueli Carneiro, do Guelé 10, doutora Fernanda Lopes, hoje no Fundo Baobá. É importante citar Lúcia Xavier, da ONG Crioula, Eliana Emeretério, da Rede de Mulheres Negras do Paraná, Michele Silva, doutora Adna Cândido, doutora Ana Paula Nogueira, doutora Jerusa Sabino, que hoje divide tempos e reflexões comigo, e doutora Mariana Emiliano Simões, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Mas, sobretudo, a doutora Sônia Beatriz dos Santos, da UERJ, que, como algumas mulheres negras, me presenciaram e me presentearam com seus conhecimentos. E essas mulheres precisam ser citadas, elas precisam ser conhecidas. Elas têm me ajudado a perceber o silenciamento das experiências das mulheres negras nos temas de violência homicida no país, e os seus pensamentos também me ajudam a indagar onde que estão as mulheres negras na judicialização dos conflitos raciais no contexto escolar e universitário. Onde estão elas? Talvez pela perversidade das representações negativas sobre as pessoas negras e sobre as mulheres negras, nós só conseguimos imaginá-las como mães de adolescentes e jovens que têm sido judicializados. Mas elas precisam estar também no processo de solução desses problemas. Sônia Beatriz, minha orientadora, me ajudou a ver que mulheres negras pensam o Brasil e seus desafios estruturais, educacionais, jurídicos, e com suas produções intelectuais propõem um país muito mais justo do que este que tentamos corrigir. A potencialidade no pensamento negro feminino para desenho de um novo Brasil. E não somente essas mulheres contemporâneas que nos ensinam isso. Elas nos é continuidade de outras ações realizadas por outras mulheres tão fortes e tão ativas. A Cotune, Dandara, Teresa de Benguela, Maria Firmina dos Reis, Antoneta de Barros, Laudelina de Melos Campos, Luísa Marim, Carolina Maria de Jesus, Isida Teixeira, minha vozinha, Ruth de Souza, Luísa Bairros, Azoída Trindade, Marielle Franco. Entre outras muitas mulheres que se somam em Orum, a Lélia Gonzalez, e marcam a história brasileira pelas suas sagacidades, pelas suas ideias, pelas suas capacidades de trabalhos e de articulação, e certificam que nunca estiveram ausentes e não podem mais serem silenciadas. O acesso a esses pensamentos e trajetórias não se deu dentro da minha formação profissional, acadêmica. Ainda hoje é tímido suas discussões em salas de aula. E são as mulheres negras, militantes e acadêmicas, as principais defensoras dessas abordagens e que conseguem incidir de alguma forma dentro da academia com os seus pensamentos. Eu questiono a todos vocês que estão me escutando agora, quais são os professores do século masculino que têm o cuidado de selecionar nas suas bibliografias
o pensamento feminino e o pensamento feminino negro para pensar qualquer que seja a abordagem ou tema a ser ensinado. Quem de nós fazemos isso? A perspectiva negra feminina na abordagem crítica que faço do mundo inverte minhas lógicas de questionamentos. Ela me convida, e também a vocês, à equidade racial e desnuda a eficácia da naturalidade da branquitude, convidando a se apresentar na história, como ontem nos disse Cida Bento. Indago, quem são os corpos que sofrem com a judicialização da educação brasileira? Indago qual o sexo e o endereço desses sujeitos afetados pela judicialização, mas, sobretudo, eu enfatizo e questiono de quem são os corpos que judicializam a educação. Qual o sexo dos agentes que judicializam a indisciplina escolar? Que experiências escolares tiveram os juízes do sistema judiciário? Que suportes dão às mães de adolescentes e jovens negras e negros judicializados diariamente por indisciplina escolar? A educação sempre foi um espaço de disputas para as mulheres negras e para o movimento negro. E ao pensar no tema dessa mesa, é prudente que reflitamos sobre os impactos dessa prática na experiência de gênero do país. Eu aprendi, com mulheres negras, a importância de tirar os seus corpos do lugar de vítima e pensá-las como potência e partes da solução dos problemas desse país. Descortinar a sofisticação da arquitetura do racismo no Brasil não deve ser feita sem considerar o machismo e a força do patriarcado. Os desafios para erradicar, como diz o Cury, para erradicar o racismo em práticas judiciárias devem ser pensados de forma complexa e conjunta com o alcance da equidade de gênero. Sônia Beatriz dos Santos me inspira e me apresentou a ideia de interseccionalidade, um conceito elaborado por uma professora afro-americana da Faculdade de Direito da UCLA, Kimberly William Crenshaw, que é síntese de ideias de mulheres negras na diáspora. A perspectiva interseccional, ela denuncia problemas estruturais e dinâmicas na interação de dois ou mais eixos de subordinação que atravessam certos corpos na sociedade. Ela trata de silenciamentos e desigualdades pelo qual o racismo, o patriarcado, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam sobre as mulheres. Esse termo também trata da forma como as ações e políticas específicas geram opressões, construindo aspectos dinâmicos ou ativos de desempoderamento das mulheres. Eu penso alto e provoco vocês que me escutam nesse momento a refletir sobre o contrário da interseccionalidade. Que sistema eficaz é esse aos corpos masculinos brancos que favorece com que certos cargos, como o de juízes federais no Brasil, tenham a nítida preferência e inclinação a serem preenchidos pelo perfil específico de homem? Somente o racismo estrutural explica isso? Como permitimos com que esse ethos de juiz e a racialidade branca, nas palavras ontem também da Cida Bento, tenha legitimidade para intervir com jurisprudência em áreas como a educação? Pensar e desenvolver ações sobre a perspectiva da interseccionalidade é um desafio para a sociedade e para o Estado brasileiro. Lélia Gonzalez nos alerta da sua condição de mulher negra ativista, que como as pautas feministas eram silenciadas dentro das ações da própria militância negra. Esse olhar analítico provoca outras atmosferas reflexivas e convida a necessidade de outras conexões e reflexões em que fazemos, onde a equidade de gênero e a racial devam sempre andar juntas. Essa postura, ao meu ver, suscita outras questões, outros cenários interpretativos e provocam outras formas de estudo que são necessários e não podem mais serem negligenciadas em nossas investigações. A ativista Lúcia Xavier, da ONG Crioula, me provoca a pensar nos modos de produção e reprodução da vida e como que são marcados pelas histórias, economias, culturas, leis e a organização da sociedade e questiona quais os sujeitos têm estado à frente dessas decisões. Eu preciso explicar quem está à frente do judiciário? Quem está à frente do governo? Quem está à frente das câmaras legislativas? Não é vergonha uma paleta de cores dentro de uma diversidade que nós temos no país,
mas que representa apenas uma única categoria no Supremo Tribunal Federal e nos fóruns de nossa cidade? Mulheres negras nos ajudam a perceber que, ao longo da história humana, grupos e indivíduos criaram formas de se relacionar uns com os outros através da construção de identidades, de vínculos de pertencimento, modos de vida e culturas que promovam relações sociais no interior de seus próprios grupos. Essas performances e relações sociais foram e são marcadas e medidas por processos de hierarquização, inferiorização e segregação, ou seja, privilégios, supervalorização indevida e injustiças. Além dos seus pensamentos, e seguindo ainda Lúcia Xavier, os modos de produção e reprodução desses processos que atravessam o tempo se renovam histórica e socialmente em nossa sociedade e na nossa cultura, e criam eixos de subordinação que reforçam a condição de cada indivíduo ou grupo e impedem o acesso e o exercício dos direitos, gerando invisibilidade, violência, discriminação, segregação, destruição histórica e cultural, empobrecimento e a não redistribuição de renda e acesso, dificultando os direitos e as políticas e a participação, sobretudo, no poder. Pensar na judicialização dos conflitos raciais no contexto escolar e universitário, sem a presença de mulheres negras ou dos seus pensamentos, é manter essa prática de exclusão que precisa ser superada. A interseccionalidade foi gerada a partir das experiências das necessidades de mulheres negras e de outras mulheres não brancas, em identificar os elementos e mecanismos que incidem sobre as suas condições de vida e status, produzindo e perpetuando as situações de exclusão e de desigualdades que têm vivenciado as mulheres na sociedade. Mas ele também ajuda a denunciar os privilégios de gênero e as práticas perversas permanentes que, se não forem alteradas, não nos permite resolver problemas como o da judicialização dos conflitos educacionais. É preciso rompermos e também erradicarmos o entrecruzamento de múltiplas formas de discriminação. E com os processos que têm sido descritos de vários modos na literatura, como discriminação composta, cargas múltiplas, ou como duplas ou triplas discriminações, precisamos superá-los todos. Porque quando um indivíduo ou grupo é afetado simultaneamente por diferenças e por diferentes situações de vulnerabilidade, a violência e a discriminação originados de formas de dominação, como a racial, como a de gênero, de classe, a de geração, não percebemos esse sujeito como parte da solução dos problemas que os afeta. O que nos falam os adolescentes e jovens que são judicializados? O que nos diz suas mães? O que nos diz seu território, sua comunidade? Nas palavras da filósofa Adina Cândido, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, estaríamos então distraídos? Grada Quilomba fala que a mulher negra é um outro do outro. Mas Benedita da Silva já dizia que mulher negra favelada são 3 vezes discriminada. Mulher negra não é nem mulher branca e nem homem negro. O lugar da mulher negra é ainda mais difícil de se definir. Para Lélia Gonzalez, a especificidade de ser mulher negra no Brasil precisaria entrar nas pautas da equidade racial. Eu ainda me assusto com as revelações de minhas pesquisas sobre violência homicida juvenil no Brasil, o quanto ainda são silenciadas as experiências homicidas femininas. Eu fico revoltado quando iniciativas de políticas públicas afirmativas para negras e negros são construídas, mas a mulher negra perde na universalidade das pautas raciais. Elas somem. Ainda que estruturemos pensamentos críticos aqui e encontremos indícios de caminhos eficazes para a solução de problemas para a judicialização dos conflitos raciais no contexto escolar e universitário, não avançaremos se não considerarmos o que pensam as mulheres negras e onde elas estão contribuindo com o desenho das soluções. O esforço que tive como um homem negro para conseguir concluir o meu tempo universitário e incorporar leituras como essas que apresento aqui para vocês, não pode continuar sendo barreiras para gerações que nesses exatos momentos estão nas universidades. Eles precisam ter acesso a esses pensamentos. Cabe às instituições de ensino superior, para além das políticas afirmativas de ingresso, pensarem em programas de permanência, mas programas equitativos, para que as mulheres negras possam ter a possibilidade de alterar a hegemonia racial e sexual que preenche, por exemplo, o sistema judiciário. Mas convenhamos, todos os sistemas.
É preciso criar ações de disseminação dos pensamentos das intelectuais negras para que elas deixem de ser apenas mães de filhos adolescentes e de jovens que são judicializados e passem a ser juízas que faz a justiça imparcial desse país um pouquinho mais justa. A Universidade Brasileira ainda precisa se esforçar para que o conhecimento de mulheres negras não brancas e de mulheres negras afirmadas, retintas, possam circular na formação dos jovens com a mesma naturalidade que se ensina os pensamentos de homens brancos, europeus e norte-americanos. Estudar, dominar e incorporar os pensamentos e os conceitos desenvolvidos por mulheres não brancas e mulheres negras é condição sine qua non para uma formação brasileira equitativa e que rompa com as invisibilidades, sejam elas das expressões negras, sejam elas dos privilégios da branquitude. Orai e eu. Agradeço a todas aí e a todos e a todes por ouvir nessa tarde. Vamos ao debate. Muito obrigada, professor Juliano, com uma fala tão linda, poética e potente. Traz a sua trajetória na universidade, né? Assim, faz uma reflexão importante sobre o lugar das mulheres negras na discussão sobre a judicialização dos conflitos raciais. Muito obrigada, acho que nós vamos ter muito para o debate. Queria só ler alguns comentários que apareceram aqui, enquanto você estava debatendo, Juliano. A Cláudia fala que é muito profunda a sua fala, que ela se vê nas suas palavras, que não é fácil mesmo lugar acadêmico para nós, pessoas negras, ela diz. O Isaú Gomes também deixa um recado. O seminário está super potente desde ontem, e o melhor que eu faria agora é seguir estudando e me preparando. Nossa organização coletiva é a maior força que temos, mas estou indo para a rua. Esses foram alguns dos comentários que apareceram. O professor Rubens parece que caiu. Só um minutinho, acho que ele está retornando agora. Oi. Rubens, você voltou no momento exato em que eu ia te passar a palavra. É um prazer estar com o Rubens na mesa, que foi meu professor de graduação, sempre bom te escutar e estar com você. Muito obrigado, Natália Collen. Realmente eu desconectei aqui, mas consegui retornar em tempo. Quero expressar minha alegria de estar aqui nesse momento, junto com a alegria imensa que eu experimento por estar na pós-graduação da FAI. E certamente essa mesa contribui para essa minha localização nesse espaço da Universidade Federal de Minas Gerais e certamente contribui para o meu projeto de doutorado em elaboração, que vai ser parte da minha fala de hoje. Meus cumprimentos ao professor Jamil Cury, prazer em conhecê-lo, ao professor Juliano, colega da pós-graduação, e a Natália Collen, querida amiga, ex-aluna, ex-orientanda de companheira, com a qual estaremos num aulão lá na PUC São Gabriel, na disciplina que eu leciono, uma disciplina recente lá e ainda não incorporada ao currículo, chamada Psicologia e Relações Étnico-Raciais. Estaremos lá num aulão divulgando a disciplina para a PUC Minas mesmo e para quem quiser participar. A minha fala vai permanecer a mesma preparada, mas ela não será a mesma depois de ouvir o professor Cury e o professor Juliano. Na perspectiva da justiça restaurativa, com a qual estou envolvido, a gente trabalha com a questão da conexão, da conectividade humana. Quando a gente está junto com pessoas, muitas vezes em roda, em círculo, né, a fala de um, né, afeta o outro, afeta a fala do outro e transforma, em muita medida, a fala do outro. É claro que a gente identifica isso também em estudos psicossociais, como construcionismo social, práticas discursivas, né? Mas é importante acentuar, porque o meu foco é principalmente a justiça restaurativa e porque é um saber que tem ganhado espaço no âmbito do judiciário, está chegando na universidade, a gente tem a alegria
de estar entre aqueles que estão incluindo a justiça restaurativa na universidade, e ela, junto com a mediação de conflitos, é uma brecha, digamos assim, para a gente inserir conhecimentos novos dos grupos sociais, esses que o professor Jamil Coury colocou, esses que o Juliano expressa com a sua brilhante fala, no contexto acadêmico, mas trazendo essa realidade que não havia chegado na universidade, através da sua fala, sendo porta-voz de mulheres negras, e também contemplando outros aspectos aí dos minhadores identitários, que tanto me provocam, convocam, né, que fizeram parte da minha dissertação de mestrado, que me acompanham, né, mas eu confesso que talvez não tenha a versatilidade do Juliano, e começo a minha fala, digamos assim, com um misto de desconforto e conforto, né, motivado e provocado pelas falas dos meus companheiros de mesa. Eu me penso, né? Mas acho que eu vou conseguir fazer a apresentação na medida em que eu foque, que eu vou focar naquilo que eu tenho feito. Então, porque a fala do Juliana faz a gente pensar em possibilidades de ser que nós não estamos sendo, que poderemos ser, etc. Isso é muito bom, isso tem tudo a ver com a minha proposta também, e quero mais uma vez agradecer pela contribuição de vocês. Eu vou fazer uso do PowerPoint, então vou pedir a vocês a licença de colocá-lo, né? Não são muitos slides, mas podem ser orientadores da minha fala e auxiliarão na visualização de vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bem, eu não estou, eu estou visualizando apenas os slides. Quero saber se vocês estão visualizando os slides também. Parece que sim, né? Me deem um retorno, por favor. Muito obrigado, Nath. Ok, então estamos no Seminário Internacional, interrogando a educação nas relações étnico-raciais, na nossa mesa sobre a judicialização dos conflitos raciais nas relações sociais, no contexto escolar e no âmbito universitário. A minha fala vai contemplar iniciativas acadêmicas sobre posicionamentos ético-políticos de mediadores de conflitos e facilitadores de práticas restaurativas. O objetivo, portanto, é apresentar essas duas iniciativas de investimentos nas formações de mediadores de conflitos e facilitadores de práticas restaurativas. E eu começo dizendo de uma dessas iniciativas, que é um projeto de extensão vinculado à PUC Minas, mais particularmente à Faculdade de Psicologia e ao curso de Psicologia da PUC Minas São Gabriel. O projeto que eu tenho coordenado há 6 anos, a gente está no nosso 7º ano, terminando o 7º ano, ele se chama Mediação Comunitária, Práticas Comunitárias, Restaurativas e de Mediação de Conflitos. E contempla um processo de contribuição à formação de estudantes de psicologia e direito, articulados com atores comunitários e servidores públicos do judiciário, da educação, da segurança pública e outros mesmo, assistência social, por exemplo. O projeto, como o nome já diz, práticas comunitárias, restaurativas e de mediação de conflitos. Então, o que a gente faz é isso, né? Ensinar e aprender no ato mesmo da prática, práticas restaurativas, práticas de mediação de conflitos,
o máximo possível em contextos comunitários, né? Contextos comunitários pensando no conceito geográfico de comunidade, comunidades populares, e também contexto comunitário na medida em que a gente constrói uma equipe de trabalho, eu e alunas e alunos, e por vezes profissionais egressos da instituição, profissionais voluntários da extensão, a gente busca criar um clima comunitário, né, um clima de equipe comunitário, onde tudo cabe para a gente conversar, né? A gente planeja, executa, avalia, supervisiona, numa perspectiva de intervisão, termo que eu roubo lá da terapia comunitária, onde cabe as falas de todo mundo, não há uma centralidade no supervisor, que sou eu, e aspectos teóricos, práticos de vivência, convivência, afetivos, passando por temáticas e facetas identitárias as mais diversas, né? Raciais, gênero, orientação sexual, religiosas, etc. Tudo está dentro, porque tudo tem a ver com o que a gente encontra nos atendimentos, nos trabalhos de mediação de conflitos e justiça restaurativa. Então, a nossa orientação primeira é a mediação comunitária. A gente trabalha com mediação de conflitos e justiça restaurativa, mas numa perspectiva de mediação comunitária. E o tempo é curto, então vale dizer que existem duas orientações para mediação comunitária, duas maneiras de fazer mediação comunitária, uma que a gente chama de mediação comunitária assistencial e uma de mediação comunitária participativa. Essa é, para mim, a mediação comunitária propriamente dita, porque eu entendo que ela não se atém a ser apenas mais uma área de mediação de conflitos, porque a gente sabe que existem as mediações de conflitos na área empresarial, familiar, ambiental, ecológica, jurídica, e tantas outras, escolar, né, e tantas outras. A mediação comunitária, ela vai mais além do que ser mediação que se faz em comunidades populares, porque, na minha compreensão, a mediação comunitária propriamente dita, ela traz uma orientação ético-política no seu fazer e no posicionamento dos mediadores. Então, é isso que a gente procura ensinar, digamos assim, fazer uma diferença na formação da mediação de conflitos, da justiça restaurativa, em que, obviamente, há ênfase nos aspectos teóricos e técnicos, metodológicos, mas a ênfase maior é nessa dimensão ético-política. Então, a gente procura convidar o aluno que está com a gente, e não apenas o aluno, o profissional, a pensar, né, a se colocar como um mediador que é também sujeito e ator social. Como vocês sabem, e o tempo é limitado, né, a mediação de conflitos é um método considerado extrajudicial, mas que está incorporado no sistema de justiça, como bem pontuou o professor Jamil Cury, também a justiça restaurativa está nessa direção, a mediação de conflitos já está no Código de 2015, do Código de Processo Civil, a justiça restaurativa vai nessa direção, está sendo incorporado também no âmbito do judiciário, mas são recursos que se apresentam como possibilidade das pessoas resolverem seus conflitos extrajudicialmente, e com isso desafogar o sistema judiciário. E tem toda uma orientação, inclusive política, que vem predominantemente dos Estados Unidos, que propõe os métodos extrajudiciais, existem outros também, mas no sentido de desafogar o judiciário, e segundo o Juan Carlos Vezula, que é um estudioso dessas áreas muito importante, também na perspectiva da política liberal, né, e de conservadora em termos, né, da estrutura social e tudo mais. E a perspectiva, e na perspectiva da mediação do modelo participativo e ético-político, a gente pensa esses métodos e outros como na construção de cultura de paz, e cultura de paz passando, obviamente, por pensar os conflitos não apenas conflitos interpessoais ou intergrupais, que chegam, por vezes, nas salas das mediações de conflitos, mas conflito no seu aspecto social.
mais amplo, sociológico, né? Então, o conflito no aspecto sociológico, psicossocial, psicológico, para a gente pensar as formas de microalcance, né? Macro, meso e micro. Nesse sentido, conceitos importantes como relação e alteridade estão presentes no nosso trabalho, que é orientado em termos da subdisciplina da psicologia pela psicologia social comunitária e, junto dela, a psicologia social latino-americana. Não temos tempo aqui, mas esses conceitos, por exemplo, a gente recorre a um autor importante na América Latina, que é o filósofo Henrique Dussel, que vai contemplar a relação e a alteridade, principalmente por meio do conceito de analética, que seria uma dialética melhorada, uma dialética na qual o outro se apresenta como plenamente outro diante de mim. Acho que dá para a gente pensar isso bem na escola, pensando que nos últimos tempos na escola, grupos sociais tradicionalmente distantes da escola, a gente pensa na universidade, como o professor Jamil também colocou, né, que desde 78, e que bom que na FAI foi a partir dessa época, esses grupos, né, representados pelos movimentos sociais, grupos dos quais, né, nós fazemos parte, foram chegando na universidade. A questão é como é que a gente olha para esses grupos. Estou sendo rápido, e aí eu já estou chegando no projeto de pesquisa, porque ele dialoga com o projeto de extensão. Eu trago para a FAI-UFMG, para o doutorado da FAI-UFMG, uma pesquisa que era sobre o mediador como sujeito e ator, um estudo psicossocial sobre o posicionamento ético-político de mediadores de conflitos e facilitadores de justiça restaurativa num processo de formação e mediação comunitária na PUC-Minas, uma instituição do ensino superior. Mas, no contexto desse primeiro ano de doutorado, eu tenho avançado e consegui recortar, identificar algo que eu já queria há muito tempo e que tive a possibilidade de chegar a essa perspectiva, a esse recorte, nesse contexto agora. Então, a pesquisa, nesse momento, isso ainda nem está conversado com o meu orientador, a quem eu agradeço também muito, né? Estou aqui principalmente pela intermediação dele, o professor Luiz Alberto Gonçalves de Oliveira, já citado pelo professor Jamil Cury. Então, nesse momento, eu tenho pensado a proposta da pesquisa como o mediador comunitário, como sujeito e ator. Estudo psicossocial sobre experiências étnico-raciais e posicionamentos ético-políticos na formação-transformação de mediadores de conflitos e facilitadores de práticas restaurativas. A estratégia metodológica é a pesquisação, e aí fica entendido por que transformação. A pesquisação, como vocês sabem, ela se propõe a pesquisar, sistematizar conhecimento, mas também ação para gerar mudança, transformação, junto também de uma perspectiva educativa. O que eu fiz na proposta da pesquisa foi formatar um pouco mais aquilo que a gente já vem fazendo nesses 6 anos de prática de extensão. Então, o nosso campo da pesquisa é a nossa própria formação, né, conjunta, cooperativa, lá com os alunos. A gente está avaliando as ações que a gente realiza e constantemente a gente inova nessas relações. Atualmente, a gente está numa escola trabalhando uma capacitação de professores em práticas restaurativas, na perspectiva da implementação de uma Câmara de Práticas Restaurativas na escola e de mediação escolar, e estamos fazendo na perspectiva da intervenção psicossocial, que é a orientação metodológica do projeto de extensão, e que se expressa muito bem, é muito em consonância com a pesquisação participativa. E está previsto, né, uma invenção metodológica que eu já nomeei como Círculo Biográfico de Pesquisa. Nesse dispositivo, a intenção é reunir um certo número de mediadores de conflitos e facilitadores de justiça restaurativa para que contemplem suas experiências sociais
que eu estou chamando aqui de experiências étnico-raciais, e ainda pretendo desenvolver esse conceito, entendendo que a experiência social de nacionalidade brasileira, por exemplo, é uma experiência étnico-racial. Então, a intenção é que esse grupo seja bem diversos, né, com orientações identitárias diversas, contemplando aí população LGBT, mulheres negras, homens, pessoas pobres, talvez jovens, no sentido mesmo de, no contexto dessa formação, porque seria uma capacitação com finalidades de pesquisa também. A gente trabalhasse, tensionasse essas diferenças junto de uma perspectiva colaborativa que vem dos círculos de construção de paz, que é o método privilegiado na justiça restaurativa, principalmente aqui no Brasil. Eu estou interrompendo meu compartilhamento para voltar a falar com vocês e até ver a hora. Eu tenho ainda um tempinho, Nath? 5 minutos. Ok. Então, acredito que apresentei o que tenho feito em 2 universidades, PUC Minas e Universidade Federal de Minas Gerais, e queria destacar que esse aspecto ético-político, que está relacionado, obviamente, à implicação com a racialização dos mediadores de conflitos, seja no sentido do tornar-se negro, seja no sentido do tornar-se branco. Entendendo que a branquitude, por exemplo, é compreendida assim, né, pelo sujeito branco, que se percebe racializado e assume que é privilegiado e se coloca na luta antirracista. Portanto, a gente já tem feito isso com mais liberdade na extensão, trabalhado essas questões. Na pesquisa, a gente precisa, obviamente, formatar de um outro modo, mas sendo pesquisação, é possível a gente enfatizar a construção de conhecimento, mas também continuar atuando de modo educativo, transformativo, ação para gerar mudança, né? E nesse ponto, mais uma vez, eu acentuo a importância da mediação comunitária, entendendo que a mediação comunitária é a área da mediação mais democrática e participativa e mais próxima, obviamente, das comunidades populares. E o Vesula, que eu citei, o Juan Carlos Vesula, ele tem uma fala muito interessante. Ele vai dizer que, em mediação comunitária, existe uma gradação. Quanto mais controle e regulação, menos emancipação. E quanto mais emancipação, menos controle e regulação. E um ponto bem importante que eu venho trazendo nas reflexões da extensão e da pesquisa é o quanto, por exemplo, a mediação judicial ela está mais atrelada a essa perspectiva do controle e da regulação, e, como já dito, a interesses que não são necessariamente os interesses mais emancipatórios. É claro que lá também tem brechas, como nós falamos, mas eu entendo que na mediação comunitária eu posso continuar aprendendo, ensinando e potencializando um arcabouço, uma construção de saber em mediação de conflitos e justiça restaurativa, que pode contribuir para uma formação, um incremento na formação ético-política crítica de mediadores de conflitos e facilitadores de justiça restaurativa em formação, e aqueles, por vezes, muito experientes, que a gente tem observado, nem sempre se implicam devidamente com o fato de que são atores sociais, somos atores sociais e, portanto, temos um lugar privilegiado na perspectiva das transformações sociais em sentidos amplos, e particularmente também na luta antirracista. Tempo é limitado, acredito que é isso que tenho a contribuir nesse momento. Mais uma vez agradeço a todos, e que bom que a gente tem um tempo para uma conversa aí a partir das perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Rubens, pelas considerações importantes, trouxe elementos muito legais para a gente pensar
na mediação comunitária como instrumental, né, para trabalhar os conflitos raciais na escola, muito bacana. De fato, o tempo é pequeno para a gente, mas a gente tem questões aqui, né, assim, no chat. Eu queria só ler alguns comentários antes de passar para as questões. As pessoas estão deixando aí com muito carinho para vocês. Tem um comentário do Verimar Mendes dizendo: Juliano, que trajetória de vida e quanta sensibilidade ao dizer sobre as mulheres negras. Você descortinou o racismo estrutural de forma provocativa. Tem um comentário também do Romeu de Carvalho, dizendo que é uma gratidão ouvir o professor Cury com características didáticas e oratória ímpar. Também tem um comentário da Soraya Moura, dizendo que é muito bacana e pertinente esse projeto de mediação de conflitos e justiça restaurativa, agradecendo ao professor Rubens aí pela experiência. Bom, a gente tem aqui 3 questões que surgiram no chat, e aí eu vou fazer primeiro pela ordem que a gente começou, pode ser? Pelo professor Cury, depois Juliano e depois Rubens, tudo bem? Professor Cury, apareceu uma questão aqui, de novo, que foi o próprio Juliano, que está com a gente na mesa, quem fez. Ele está perguntando como você avalia a politização do judiciário brasileiro atualmente e os impactos nas relações étnico-raciais. Eu tenho uma questão de responder, depois a gente passa para o Juliano. Pode ficar à vontade. Ok, Juliano, muito obrigado por essa referência. Bem, o judiciário brasileiro é muito complexo, não é? Eu tenho a impressão que você deve estar se referindo muito mais aos escalões inferiores do judiciário do que aos escalões superiores. Você toma, por exemplo, o voto do Ricardo Lewandowski, não é? Você vê que é um outro universo e uma outra concepção, né? Bom, o que eu acho, né? Eu acho o seguinte, Juliano, na década de 70, nós, nas políticas educacionais, com relação à pós-graduação, nós queríamos criar massa crítica no Brasil. Então, a pós-graduação seria o lugar da criação da massa crítica. E o que é que a gente repara, então, em relação à sua pergunta? É que essa massa crítica, ela era monocromática. Então, nós precisamos formar massa crítica que provenha justamente das etnias com uma outra cabeça, não apenas essa cabeça liberal individualista, superando, inclusive, isso que o professor Rubens se referia, que é uma instância da mediação de conflitos judiciária, que é uma justiça retributiva, que é delito, pena. Não, a gente tem que ter uma outra visada a esse respeito. Então, eu acho que a formação, sobretudo na área do direito, de pessoas provindas dos grupos que foram marginalizados, não só de outros aspectos, mas, sobretudo, no âmbito do ensino superior, eu acho que é preciso criar uma nova massa crítica. É isso que eu acho, entendeu? Porque vai ser muito difícil modificar, simplesmente por lei, cabeças que foram formadas muito dentro de uma concepção liberal individualista. O professor Rubens ainda se referia a uma concepção liberal democrática, e eu estou me referindo a uma concepção liberal individualista, que é muito pouco democrática. Então, são as decisões que acabam, como o professor falou, Juliano falou, que essa observação não apenas da pele, mas também do gênero, em que você tem uma visão hierárquica da sociedade brasileira e ainda muito longe de uma visão da alteridade defendida por Henrique Dussel. É muito diferente. Por isso, a minha resposta é essa: formar uma nova massa crítica, com a cabeça aberta, como essas duas que nós acabamos de ver hoje aqui.
Tá bem, Natália? Ótimo, professor, muito obrigada. A questão agora é do Juliano, que também pode dialogar à vontade com a resposta do professor, se quiser, tá, Juliano? A Carmen Gonçalves faz uma pergunta para você. Qual a agência do homem negro que pode vir a contribuir na agência de mulheres negras, porém sem pretender assumir essa agenda? Acho que, primeiramente, agradecer a todos os comentários, né? Dizer que... Oi? Dizer que eu fico muito feliz assim, com a recepção e com todas as coisas que foram colocadas aqui no chat. Antes de responder a Carmen, eu quero falar que sim, Ramel, que é preciso muitas vezes discutir gênero de forma separado, mas eu fico muito feliz também com a estratégia que foi utilizada nesse seminário, primeiro de escolher uma mulher negra, né, para ser a grande intelectual, né, que dá um nome, que é trazida na imagem, que é a Lélia Gonzalez. Eu adorei ter trazido Petronilha para poder abrir. Eu acho que esse tipo de movimentação, Rangel, eu acho que ele é muito importante, porque a gente consegue pensar e acessar o pensamento de mulheres negras na sua totalidade, e discutindo coisas importantes que impactam diretamente nas nossas vidas. Então, eu acho que essas duas estratégias são importantes, de debater a temática de gênero, racial, dentro de uma especificidade, mas pensar também nela de forma horizontal, dialogando com todos os espaços. Carmen, com relação a essa coisa da agência, o que eu tenho aprendido muito com os pensamentos das mulheres negras é que elas não precisam de porta-vozes, assim, né? Elas já são porta-vozes de seus próprios pensamentos. Cabe a nós, homens negros, a nós, homens brancos, as mulheres brancas, a compreender que, ao investir nas leituras e no entendimento de pensamento de mulheres negras, se enriquece bibliograficamente, se enriquece de compreensão de Brasil. Então, quando você me provoca a pensar nessa coisa de como contribuir com as agências, eu não me preocupo em contribuir com as agências das mulheres, nem contribuir com as agendas das mulheres. Eu entendo que, ao me investir em compreender, em acessar o pensamento de mulheres negras, eu contribuo com a minha formação e contribuo com o Brasil. Eu fico pensando, por exemplo, como que corpos tão subjugados, explorados, como que corpos tão abusados, como que corpos e pessoas que foram tão e são tão afetadas negativamente por um país, conseguem ainda produzir tantas coisas belas, conseguem ainda produzir tantas coisas fortes, tantas leituras importantes que nos ajudam a repensar tudo que somos, tudo que construímos. Eu, ao estudar violência, e é por isso que eu trago essa abordagem poética, essa abordagem mais musicalizada, porque eu aprendi com uma mulher chamada Zoída Trindade, em seus valores civilizatórios, o quanto que afetos para nós negros é importante. Né? E eu fico pensando, por exemplo, em pautas como a solidão da mulher negra, né, o esquecimento, a periferização desses corpos negros femininos, como que superar isso, se não pelo afeto, se não pela poesia, se não pela arte, se não pelo amor, se não pela capacidade de superação. Então, estudar temas difíceis, estruturais da sociedade, não dá para poder fazer isso de forma diferente. Eu aprendi isso com os pensamentos das mulheres negras. Eu me considero um homem e que hoje é afetado pelo ethos de pai, muito mais sensível, porque eu entendi que a sensibilidade ela faz parte da experiência humana, e que ao me permitir acessar o sensível, a estesia, eu me transformo em um ser humano melhor, e eu consigo ver mais coisas. Então, eu entendo que na medida em que a gente assume essas posturas em direção à compreensão de um Brasil de forma mais global, e eu estou falando global, entender que não só homens brancos, europeus e norte-americanos são capazes de construir teorias. Não só os pensamentos de teóricos que escrevem livros conseguem ler o Brasil. A gente tem que entender isso.
tem que entender que a poesia de Conceição Evaristo é uma ótima fonte de leitura de Brasil. Tem que entender que a militância de Sueli Carneiro é super importante para a gente poder compreender que desafios são esses que o Brasil possui. Porque, do contrário, nós continuamos cegos de ver realmente os problemas que nós temos no nosso país. Eu recorro aos pensamentos de mulheres negras não para poder agenciar as suas agendas, não para poder mostrar, não para poder ser porta-voz delas, mas para poder entender melhor o país, simples assim. E eu trago para a universidade, provoco a universidade, eu provoco a educação de maneira geral, da importância e da perda que é não considerar esses pensamentos. Da perda que é não colocar essas bibliografias, esses pensamentos tão acessíveis quanto são pensamentos de homens brancos europeus, de homens brancos estadunidenses. É um erro, no meu ponto de vista, a gente fazer isso. É um erro a gente não optar em entender o Brasil a partir de todas as perspectivas. E da perspectiva masculina, ela ainda assim, a perspectiva masculina, ainda crítica, ainda que sensata, ela ainda assim também é também cega. A gente precisa aprofundar um pouco mais. Eu vejo no pensamento negro feminino uma oportunidade de leitura de realidades. E isso engrandece, por exemplo, a minha forma analítica, a minha forma de compreender, a minha forma de viver nessa sociedade que ainda é tão machista, tão racista, tão homofóbica. E ao fazer isso, para finalizar, eu acho que eu me torno uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais sensível, um homem mais aberto a possibilidades de aprendizado. Acho que o pensamento negro, Eliana, o pensamento negro, Emiliana, o pensamento de mulheres negras, ele tende muito ainda a nos mostrar. Salve as mulheres negras, salve Lélia Gonzalez, salve todas que passaram e todas as que estão. Muito obrigada, professor Juliano. Professor Rubens, a gente teve uma questão no chat da Vera Sebastião. Ela está pedindo para você, por gentileza, se você puder explicar um pouco mais sobre a sua intenção metodológica, que é o Círculo Biográfico de Pesquisa. Ok. Antes, dizer bacana, Laura, você ter gostado, né, da nossa fala sobre o projeto, da impressão que você teve do projeto, cumprimentar a professora Renata, que manifestou, que está com a gente nesse trabalho importante de ensino-aprendizagem na Escola Municipal Jardim Felicidade. E, Vera, obrigado pela pergunta. Os círculos biográficos de pesquisa, eu ainda sei pouco sobre eles, porque eles estão ainda ele está no projeto, mas, na verdade, é um projeto consistente, porque ele se vale das experiências que eu tenho de trabalho com grupos. No mestrado, aliás, após o mestrado, eu trabalhei numa pesquisação financiada pela Fundação MacArthur, de Chicago, e essa pesquisação, junto com um ex-aluno da FAI, um amigo, né, e colega da PUC Minas, ex-colega da PUC Minas, Luiz Carlos Castelo Branco Rena, nós trabalhamos uma pesquisação sobre a masculinidade e a paternidade na adolescência, de adolescentes de camadas populares. E o nosso método, né, básico de pesquisa foi, né, as oficinas psicossociais, que é um trabalho de grupo construído por uma ex-aluna do doutorado da FAI também, professora Lúcia Afonso, companheira, em que a gente, ao mesmo tempo, fazia um trabalho educativo, de intervenção educativa e psicossocial. Por meio das oficinas, a gente coletava dados em termos de pesquisa para compreender como é que os meninos se expressavam de modos diversos. O falado era um deles, né? Escrito, corporal, sobre como estava indo, como é que eles estavam se vendo como homens, pais, em formação, futuros pais, etc. Então, eu já trago essa experiência, Vera, de pesquisa anterior, mas o envolvimento com a justiça restaurativa, e particularmente com o Círculo de Construção de Paz,
me faz entender o efeito, um tanto mais o efeito num grupo em que os participantes são mais autônomos, a participação é mais evidente, a condução é minimizada, né? O ciclo de construção de paz, em relação às oficinas, a posição do facilitador, do condutor, ela é menor, né? O condutor se coloca de modo mais igualitário com os participantes. Então, é um dos aspectos que me faz recorrer ao ciclo de construção de paz, dialogar com o ciclo de cultura do Paulo Freire, e eu encontrei também numa pesquisadora do Nordeste, a Olinda, parece que o primeiro nome dela é Eunice Olinda. Ela fez uma pesquisa muito interessante com professores de ensino religioso, em que ela queria saber promover, na verdade, construir conhecimento e promover uma implicação da religiosidade dos professores em relação às suas práticas como educadores, como professores. E ela constrói, então, um círculo que ela chama Círculo Biográfico, não me lembro a sequência, e que eu entendi que é um modelo interessante para me articular com o círculo de construção de paz da Kay Pranes, organizado pela Kay Pranes, o ciclo de cultura do Paulo Freire, as oficinas psicossociais, e construir, portanto, um dispositivo metodológico. Eu construirei, por isso a invenção mesmo, construirei, entendendo que pode ser um dispositivo interessante tanto para o trabalho de formação, capacitação, provocação também para gerar mudança e, ao mesmo tempo, de coleta de informações. Dentro do limite do tempo, eu espero ter atendido a sua interrogação, a sua curiosidade, Vera Sebastião, e obrigado mais uma vez pela pergunta. Obrigada, professor Rubens. Eu queria agradecer a vocês da mesa para a gente encerrar, mas antes disso eu vou ler mais alguns comentários, dizer que a gente tem aqui 280 pessoas presentes, nos escutando, participando, interagindo com a gente no chat. A Ingrid diz que é sempre muito bom ouvir o professor Cury, Luiz Carlos Alves. Nós temos muito que aprender para que possamos valorizar os outros, independente de credo, cor e raça. Somos todos iguais. Temos muitos comentários aqui dizendo que essa foi uma mesa muito importante, estão muito gratos pelos aprendizados. A Luciana Valentim, seria tão bom ter o desenvolvimento deste projeto Práticas Restaurativas. Cadê? Práticas restaurativas e ciclos de paz em todas as escolas. É urgente curar essa sociedade adoecida. O Sullivan está te provocando aqui, Rubens. Rubens, bora fazer uma oficina com essas metodologias participativas? Estou te fazendo um convite. A professora Vera está pedindo para você disponibilizar o seu e-mail, se possível. Muitos outros comentários. Sônia França, um grande aprendizado com os representantes dessa mesa. Parabéns, professor Luiz Alberto e equipe, pela organização desse seminário internacional. Bom, a gente podia ficar aqui ainda por muito tempo, dialogando, né? Mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer isso em outros espaços, né? Se as pessoas podem acionar também, acho que vocês, né? Eu queria agradecer, em nome do seminário, essa tarde de diálogo, dizer que a gente aprendeu muito. Agradecer também os participantes que interagiram muito com a gente, que estiveram presentes até agora, né? Se desejar uma ótima tarde e dizer que eu acho que essa mesa contribuiu muito para os debates que esse seminário pretende fazer, né? Então, aqui a gente está muito feliz com a presença de vocês todos. É isso, um abraço e até mais. Muito obrigada. E Muriô.